Bom dia, fala pessoal, tudo jóia? Bom, passando aqui para responder mais uma dúvida aí que foi passada. Na verdade, eu já deixei alguns vídeos gravados explicando sobre a questão de Kundalini, essa coisa toda. Tem na plataforma, tá lá no YouTube, no Instagram, enfim. Tem bastante vídeo conversando sobre isso. Como sempre, não sou mestre de ninguém, dono da verdade, guru de coisa nenhuma, que é só um bate-papo mesmo com o pessoal que gosta desse assunto. Então vou explicar de forma bem resumida, só para desmistificar e ficar mais claro, né? As pessoas às vezes não falaram em algumas coisas sem ter o fundamento correto disso. A questão da palavra Kundalini, Kundalini mesmo, da onde ela vem, a origem toda, é mais voltado para o pessoal que pratica yoga mesmo, pensando no hinduísmo, né? Que é de onde vem essa palavra do sânscrito, que vem de Kundal, que significa circular, ou enroscada também, né? Algumas traduções explicam como enroscada. Então o que é essa energia? Kundalini em si só é um centro de consciência que a gente fala, uma energia que permeia, ela está na coluna. Assim como a gente tem o líquido da medula óssea no meio da coluna, né, na parte óssea, dentro dos ossos, a gente tem uma energia que corre dentro da coluna, em que nas traduções mais voltadas para o hinduísmo, para yoga, essa parte toda, eles dão o nome de Kundalini, que vem do Kundal, que significa circular ou enroscada. Então, quando eles explicam isso, são textos muito antigos. Por exemplo, os antigos rishis, aquela coisa toda, chamavam, né, de Kundalini Shakti. Kundalini Shakti é basicamente esse estado de consciência divina. Então a Kundalini não é a consciência, mas também é onde mora a consciência. A consciência é o que permeia tudo, né? Nosso estado de consciência está além do estado da matéria. E que nem eu expliquei já em outros vídeos, a mente, quando a gente traduz isso pensando nas coisas que a gente ensina, que pratica, a mente, Maya, ilusão, é tudo que existe no mundo material. Então, todo mundo material, tudo que é manifesto, matéria densa, é mente. O que a gente busca é o estado pós-mente. Então, a gente tem 3 centros de consciência. A consciência comum, que é o que a gente lembra no dia a dia, que a gente consegue captar e recordar. Vamos dizer assim, a memória ativa. Tem o subconsciente, que é onde está tudo armazenado, então ali nada se perde. Tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, pensou, tudo fica armazenado ali no subconsciente, inclusive informações regressas, né? Então são coisas que ficam ali presas, que a maior parte das pessoas não conseguem acessar de uma forma lúcida, né, consciente, o subconsciente. Então ele está abaixo do que as pessoas entendem como consciência ativa, né, consciência de memória ativa. E tem a supraconsciência, que é o que a gente explica em tratados antigos, que também é explicado dentro do taoísmo, budismo, yoga, cada um com a sua terminologia, né? Cada um usa um termo ou uma forma de entender isso. Traduzindo aqui, explicando da forma como eu passo, a gente fala como supraconsciência. Então a gente busca esse estado, que é um estado de não pensamento. Para que exista a matéria, existe um pensamento, uma intenção direcionada para que a matéria passe a coexistir, né? A energia cristalizada, do imanifesto para o manifesto. Isso depende de um método, né? Que é feito aí de cima para baixo, não de baixo para cima, apesar que cima e embaixo, assim como a Kundalini, não tem a ver com melhor ou pior, com bom ou mal. Pode ter uma energia boa ou ruim em qualquer padrão dimensional, independente de qualquer coisa. Então, a Kundalini, esse centro de consciência, tudo, quando a gente fala dessa consciência, é como se fosse a energia vital divina. É como se fosse aquilo que anima também, né? Não tem uma relação direta com a energia dos chakras, né? Dos chakras ou rodas. Chakra significa roda, os vórtices, né, que a gente traduz. Então, cada um dos 7 chakras mais conhecidos, a gente tem um monte de chakras, tá? Tem mais de 360 chakras espalhados pelo corpo, vórtices, e inclusive cada buraquinho, cada poro do nosso corpo é um chakra. A gente tem centenas, muitos chakras, mas tem os 7 principais, ou os 9 principais, que perfazem todo o corpo. Então não é uma rodinha na frente ou atrás do corpo, está além dessa rodinha, né? É um vórtice de energia, um portal entre dimensões. Então aí tem muitas camadas, que isso daí eu explico para o pessoal que é praticante, né? Então o pessoal que gosta de fazer prática interna, eu tenho os grupos lá que eu ensino, vocês podem clicar no link, fica à vontade. Essas coisas a gente discute em aula e põe em prática. Então, em relação à Kundalini, acho que está claro, essa energia que é enroscada. São 3 canais. Na yoga, em alguns tratados mais hinduístas, que eu falei, né? Quando uso o termo Kundalini, eles explicam como os 3 canais, né? O canal central, da direita e esquerda. Ida, Pingala e Sushumna. Então são esses 3 canais. Quando a gente pega mais para uma versão taoísta, budista, tibetana, é o canal branco, central, vermelho e azul, os laterais, né? Então esses 3 canaizinhos
eles correm ali e dentro desse canal, enroscada lá na base da coluna, tem o que o pessoal chama da Kundalini, que alguns interpretam como uma serpente, uma cobra, um dragão, uma água, água dourada, enfim, cada lugar transmite de um jeito. O fato é que isso não é para brincar. E não existe, dependendo da forma como a gente vai praticar, não existe nenhuma respiração ou nenhuma técnica específica para Kundalini. E não existe também uma yoga específica que se chama Kundalini, no sentido de que essa yoga vai mexer com a Kundalini e nenhuma outra mexe. Isso é besteira. É a mesma coisa que falar que na alquimia interna, no taoísmo, no budismo, na yoga, no qigong, na magia, também não tem como mexer com isso. Tem, só tem que saber fazer direito. O problema de mexer e brincar com coisas que não se conhece é que o resultado, né, nem sempre é bom. O que eu explico para meus alunos, aqui eu estou explicando aberto a público, né, mas para quem está praticando tem formas de trabalhar com isso. Coluna é como se fosse um tubo. Dentro desse tubo passa medula óssea e passa energia. Essa energia, ela tem que perfazer todos os canais, como se fosse subir e descer. Isso a Kundalini, né, a energia da coluna, faz constantemente no nosso corpo. O que acontece é que ela sobe, desce involuntariamente, e a maior parte das pessoas às vezes está com o canal obstruído. Então ela não abre completamente, ela não se conecta. A gente tem duas válvulas, uma na base da coluna e uma válvula na base do crânio, no travesseiro de jade, na boca de Deus ali. Então a gente tem que unificar a válvula da base da coluna com a válvula de cima. E aí com o tempo esses canais vão sendo refinados, limpos, com uma série de técnicas, não é com uma técnica. Então para quem fala assim, eu faço a respiração da Kundalini, eu faço o tantrismo da Kundalini, como se fosse uma técnica, isso está errado. Aí é uma explicação equivocada. Quando algumas pessoas falam assim, vamos fazer a respiração da Kundalini, é qualquer respiração de qualquer técnica ou alguma coisa que a pessoa inventou da cabeça. Porque como é que a gente vai saber se tem um fundamento ou não? Estudando, praticando. Tem que saber como fazer isso. A pessoa pode inventar, vou fazer uma respiração da Kundalini. Eu invento uma quantidade de respiração, mando o pessoal segurar ar, ou ficar fazendo respiração rápida ou curta, vai hiperoxigenar o cérebro e vai falar que está abrindo a Kundalini da pessoa. Isso é besteira. A Kundalini não sobe completamente, ela não abre e gira no seu corpo e se conecta com todos os chakras de uma vez, até abrir no coronário. Ela não faz isso se tiver com o canal obstruído. Ela vai passar por esses canais constantemente ao longo da vida. Principalmente quando a gente está dormindo à noite e os canais estão mais dilatados, né? Então a energia ela vai circular na coluna, sempre circula. E quando ela circula, ela vai conectando cada um dos chakras, cada um dos vórtices e ampliando essa energia. Então a partir do momento que a pessoa aprende a trabalhar com isso corretamente, né? Trabalhar no sentido divertido da palavra, ela tem que fazer isso corretamente. Quais são os riscos disso? E o principal risco é a loucura, né? Se o seu canal da coluna está sujo, vamos imaginar que seu plexo ou cardíaco está muito obstruído. Está com muita raiva presa, muita coisa presa. Quando você tentar empurrar essa energia para cima, se tiver com sujeira no meio do canal, a sujeira tenta subir junto. Aí o seu canal vira uma lambreca. E tem pessoas que acabam tendo problemas, até adoecendo fisicamente, infelizmente, né? Por causa de esquizoterícia, né? Os esquizotéricos loucos da cabeça, inventa moda e vai vender isso para os outros de qualquer jeito, como se fosse alguma técnica. Não existe isso, tá? Então quando fala Kundalini Yoga, é um estilo de yoga, assim como Hatha Yoga, Vinyasa, Kriya, são estilos de yoga. Dentro do taoísmo e budismo tem as mesmas práticas com outros nomes, porque não usa o nome da parte sânscrita do hinduísmo. Todas as vertentes trabalham Kundalini com uma série de técnicas. Então, quando, por exemplo, na rometria, quando o Rodrigo fala de respiração da Kundalini, ele não está se referindo a uma técnica específica de respiração que vai subir a sua Kundalini. Não é isso que ele explica. Estou colocando aqui porque algumas pessoas vêm me perguntar também sobre isso. Quando ele fala isso em cursos, em eventos, né? Se o Rodrigo estiver assistindo aí, pode comentar também, é no sentido amplo da palavra. Quando ele fala respiração da Kundalini, são técnicas de respiração que você vai aprender dentro de algum método, alguma técnica, que são uma série de práticas, não tem uma prática. Ninguém vai conseguir fazer nada achando que tem alguma fórmula mágica com isso. Não funciona. Então acho que deu para explicar aí resumidamente. Tem uma série de métodos para trabalhar isso, mas a Kundalini não é uma coisa separada de quem a gente é. Ela faz parte. Kundalini Shakti, essa energia que está lá enroscadinha, ela pode ser desperta. O dragão, a serpente, ela pode ser desperta por qualquer pessoa. Não é mérito de ninguém. Tanto quem é bom como ruim, desde que o canal seja limpo. A questão de bondade e maldade tem a ver com, óbvio, né? A energia do coração da pessoa. E não é porque a Kundalini sobe, que a energia é ampliada ou que as coisas são conectadas, que a pessoa se torna alguma pessoa
com sanidade mental. Porque muita gente sobe essa energia ou aprende a mexer com isso de uma forma abrupta e acaba indo para a loucura, para o animismo, ou acaba virando fantoche de espírito faminto, né? Os famosos quiumbas obsessores. Porque se essa energia subir totalmente poluída, você vai ter basicamente uma energia que não foi refinada. E como ela não foi refinada, com o tempo isso daí tem repercussões, né? Se não for nessa encarnação, vai ser em alguma outra. Então não se brinca com coisa que não se conhece. Estou sendo bem categórico nisso, porque o pessoal acha que é brincadeira. Você vai hoje numa academia, fazer uns negócios loucos, aí o povo te enche de substâncias ali e outras coisas mais, inclusive energeticamente, para mistificar coisas que são simples. Só que exige sim disciplina, prática, paciência, desenvolvimento contínuo, né, que é o que a gente chama de cultivo. Então esse cultivo é para que isso seja refinado, essa energia não suba no seu corpo e não rode destrambelhada, né? Senão a gente se torna um esquizotérico aí na filinha do pessoal doido da cabeça. Então está explicado aí o que é para o pessoal que perguntou. Então tudo é válido, tá? Qualquer coisa que a gente chamar de respiração da Kundalini, prática de Kundalini, a gente está simplesmente se referindo à energia que está ali enroladinha. Esse kundal, esse círculo que está ali. Que não é bem um círculo, né? É uma energia espiralada. Quando esses canais vão entrelaçando e vão perfazendo todos os canais do corpo, e todo mundo pode fazer isso, não tem mistério, desde que pratique com o fundamento, com o tempo tudo se ajeita. Essas três energias também estão conectadas, para quem gosta da parte de magia, de Umbanda, Candomblé, também estão conectadas à linha de guarda. Né? Então Exu, Pombagira, perfazem esses canais. Justamente porque Exu e Pombagira pegam onde? A base da coluna, os nossos 3 primeiros chakras mais diretamente. Obviamente toda a linha de guarda perfaz o nosso corpo inteiro, tá? Não é que o guardião está preso ali na base da sua coluna, isso não existe, é besteira. Da mesma coisa que a gente tem portais externos, a gente tem portais internos. E alguns são regidos. Então quando a gente pega pela linha de magia, a parte teoricamente de baixo da coluna, a raiz, é regida por Exu, por guardião. O meio, a parte do cardíaco, caboclo. A parte da cabeça, conhecimento, preto velho. E assim sucessivamente. Então isso vai do estudo de cada um. Obviamente na magia vai explicar isso de uma outra forma. E normalmente não se ensina tanto como mexer com essa energia dentro da coluna, principalmente para quem é leigo ou para quem não está trabalhando isso já da maneira correta. Normalmente a gente explica isso em outras vertentes e tudo se complementa, tá? Antigamente não existia divisão de magia, alquimia, astrologia, era tudo junto em uma forma hermética de trabalhar, uma forma integral. Depois de muito tempo isso foi dividido, foi separado, mas tudo tem como ser trabalhado, desde que não faça besteira. Não dá para estimular o campo do corpo fazendo uma respiração errada, fazendo uma prática errada. Então na yoga vai aprender asana, pranayama, para depois sentar e meditar para começar a ativar essa energia. Dentro do que eu ensino, por exemplo, dentro da alquimia interna, dentro da parte hermética, tem uma série de práticas, fórmulas, métodos. No Qigong vai ter o método. No Tai Chi não vai mexer com isso diretamente, porque vai mexer dentro do Qigong. Tai Chi é depois. Sem Qigong não tem Tai Chi. Tai Chi já é a parte marcial da aplicação, que hoje em dia é usada mais para a saúde, né? Tai Chi Chuan é voltado mais para a parte de saúde, mas ele é uma arte marcial, quando a gente pega na raiz. E para que se pratique, tem que ter o fundamento do Qigong, que é a parte energética, circulação energética, que envolve a parte de alquimia interna. Então cada tradição explica de um jeito. No budismo antigo, que tem práticas, circula do mesmo jeito. Então você tem uma série de posturas, fórmulas, métodos para circular isso. E aí tem que ser o quê? Usando geometria sagrada, usando corretamente a energia, não de uma forma louca, que se você fizer a quantidade de respiração errada, se você circular o canal errado, se o método for errado, pode sim causar lesão, pode sim machucar. Então tem que tomar esse cuidado, não pode fazer de forma esquizotérica, tem que fazer com o pé no chão, para que não tenha nenhum risco, tá bom? Isso eu estou falando a minha opinião. Quem discorda, acha que isso daí é besteira, desconsidere. Então estou explicando aqui para quem estuda e para quem gosta de praticar. Beleza? Então não estou falando que nenhum outro método está errado, estou falando que não existe uma técnica, uma respiração, uma postura ou alguma coisa que vai circular isso. E na parte de energia sexual tem bastante vídeo que eu expliquei, e depois eu posto mais alguma coisa, mas seja o tantra sexual, a alquimia sexual, não se brinca. A parte da energia sexual não é a Kundalini, é a energia sexual. A Kundalini perfaz todo o nosso corpo. Quando a gente vai trabalhar a energia sexual, aí tem métodos específicos que faz parte, por exemplo, do Tantra Yoga, da alquimia taoísta, de práticas budistas. Aí você tem a circulação da energia sexual. Circulação da energia sexual.
Obviamente a Kundalini está junto, mas assim como eu expliquei, que a gente tem que refinar esses canais para que a gente use essa energia no ato sexual ou refine a energia sexual ao ponto de sublimação disso, para chegar realmente em estado alterado de consciência, esses canais têm que estar refinados. Senão é o que eu expliquei, dá tilt, a pessoa começa a entrar por uma parte fantasiosa, animista, animalesca, porque começa a perverter essa energia. E aí, infelizmente, já vi muita gente se perder por aí, né? Onde as pessoas mais se perdem normalmente é pela energia sexual, principalmente quando sabem mexer com isso e conduzir. Aí se tornam os famosos incubos e sucubos, ou os vampiros, encarnados dentro do corpo, né? Que dormem com qualquer um para puxar energia e se alimentar disso de uma forma bem grotesca. Porque não é correto. Você está drenando a energia vital de outra pessoa, explorando a energia sexual, que eu já expliquei, está vinculada à linha de guarda. Perversão sexual não tem a ver com sexo. Sexo é uma energia linda, maravilhosa. Adoro sexo também. A questão é, usou essa energia de uma forma equivocada, a gente está manipulando ou, de certa forma, afetando a energia do que a gente chama de porta da vida. A energia da vida, né, do nascimento, que é a transmigração dos corpos entre uma dimensão e outra. Então, com isso, a gente está basicamente batendo de frente com a linha de guarda. Tem aquele ditado, né, que diz, se em algum momento da nossa vida a gente não bate de frente com as trevas, é sinal que a gente está andando do lado dela. Mas com a linha de guarda a gente não quer bater de frente, a gente quer andar do lado. Então tem que pisar corretamente, né? Que nem a gente fala, pisa na lei e pisa direito. Então tem que pisar direitinho. E a energia sexual é a base da vida, a base da geração de vida. E dali tudo começa. Então ela começa ali na base da coluna, mas ela nasce entre os rins, porta da vida. Então a gente tem que trabalhar e refinar essa energia para que ela seja feliz com a gente seja feliz com ela e se integre. Aí quando ela está refinada, as duas válvulas se unem, ela sobe, abre tudo, e aí tudo começa a ficar um pouco mais claro, né? A consciência vai se tornando um pouco mais lúcida. Isso não é prêmio de ninguém, é cultivo de todos. E o cultivo precisa passar pela justiça do coração. Morada da alma. Então a gente tem que abrir isso daqui também. E isso daí não tem a ver simplesmente com a Kundalini, vai um pouco além. De novo, estado de compaixão, estado de lucidez, iluminação, esse tipo de coisa, é um estado de consciência que tem a ver também com a abertura do coração. Não é arrancar o coração do peito, né? Abrir essa chama aí que está oculta, né, debaixo dos 7 véus. Então a gente limpa os 7 infernos, conforme a gente vai limpando esses infernos, a Kundalini vai despertando e naturalmente a gente consegue boas realizações. Certo? Acho que deu para explicar aí resumidamente. Abraço, tudo de bom e dentro do possível respondendo mais perguntas.